o nosso cérebro, ele precisa tentar mandar um sinal de que se a gente tem risco de perder alguma coisa, a gente precisa evitar que isso aconteça no futuro. Se tem uma coisa que a gente nunca perdeu e a gente tomou por garantia, aquele take for granted, vamos dizer assim, às vezes o nosso cérebro ele não tem muito por que ficar se preocupando com perder aquela coisa. Mas uma vez que na prática a gente perdeu aquela coisa, o nosso cérebro entra em ação, fazendo a gente se sentir mal através desse sentimento que a gente está chamando de tristeza ou de melancolia, né? Porque ele está tentando falar, cara, pensa aqui comigo, a gente perdeu algo que a gente percebe enquanto importante, ok? É, já que a gente sabe que a gente pode perder alguma coisa importante assim, vamos evitar de perder essa coisa no futuro? Vamos tomar decisões, tomar medidas para que isso não aconteça mais no futuro? Então, ele causa em nós um mal-estar, ele causa em nós um sofrimento emocional para tentar colocar o máximo possível na nossa memória aquela perda. E é por isso que quando a gente está falando de superar uma perda, a gente jamais está falando de esquecer a perda. Né? Muito pelo contrário, porque esquecer a perda não tem nada a ver com superação. A gente de fato tem que lembrar da perda se ela era importante para nós. Então a gente acaba gravando por meio do mal-estar que a gente pode perder aquela coisa importante. Se a gente está falando de um relacionamento romântico, por exemplo, que a gente perdeu, e a gente quer ter relacionamentos românticos, a gente perdeu um relacionamento romântico porque nós não demos tanta atenção para outra pessoa e a pessoa deu um fora em nós, a gente sente muita tristeza por ter perdido aquela relação, entre outras coisas, mas a tristeza está ali junto. Por que é importante a gente se lembrar dessa sensação de tristeza de ter perdido a relação? Porque a gente quer de fato evitar que aquilo ocorra no futuro de novo, se ter um relacionamento romântico é importante para nós. E a gente vai poder tomar decisões que evitem a gente a repetir esse risco de acontecer essa perda novamente. Né? É uma forma de prevenção do futuro. E se a gente conseguir entender essa tristeza, entender o que levou àquela perda, se teve algo que a gente fez para aquilo, contribuiu para aquilo ocorrer, a gente pode mudar o nosso comportamento, mudar as nossas escolhas. Vou prestar mais atenção nas minhas próximas parceiras. Ou, às vezes, se a gente não tem nada que a gente pode fazer, vamos dizer, um ente querido morreu, né? Se a gente sente muito aquela tristeza, ajuda a gente a lembrar, poxa, eu estou de fato mais desamparado aqui. Tem esse ponto, né? É inegável falar isso. E é uma atitude de autodefesa muito importante. Mas isso pode ajudar a gente a lembrar, caramba, pessoas importantes para mim podem e em algum momento vão falecer, se eu não falecer antes delas. É bom eu vivenciar esses outros relacionamentos, é bom eu investir neles, é bom eu estar presente com essas pessoas. Né? Pode ser uma maneira de a gente dar mais atenção para os outros relacionamentos, o que pode de fato ser muito saudável. Então vai ajudar a gente a ou evitar que perdas semelhantes com aquela temática ocorram no futuro, ou vai ajudar a gente a valorizar mais coisas semelhantes que a gente ainda não perdeu e que a gente pode estar muito no piloto automático. Então veja como sentir essa tristeza de alguma perda pode ser muito importante para a gente, né? Porém, tem momentos em que ela pode ficar disfuncional. E isso também é muito importante. A gente precisa entender quando ela está ajudando a gente a sobreviver com saúde mental e quando, na verdade, ela está mais atrapalhando do que ajudando. E aí eu tenho algumas ideias de quando isso acontece. Talvez não seja a lista mais exaustiva do mundo, mas eu acho que são as principais que eu vejo na minha prática e nos meus estudos. A primeira de todas é a gente não se permitir sentir aquela tristeza. Uma coisa muito comum na nossa sociedade que trata os sentimentos negativos hoje em dia de uma maneira muito higienista. Se vocês querem saber um pouco mais sobre isso, veja uma live minha chamada A Cultura do Management. Lá eu falo um pouco mais sobre como a cultura nos ensina a empurrar sentimentos ruins como tristeza para debaixo do tapete. E se a gente não sente aquela tristeza, ela vai ficar meio que não resolvida na nossa cabeça. Assim como o processo de luto precisa ser vivenciado enquanto um processo vivo
para que a gente consiga superar de fato ele. A gente nunca vai deixar de lembrar daquela coisa ou daquela pessoa perdida. Porém, a gente vai conseguir vivenciar de uma maneira muito mais saudável. Por exemplo, eu perdi vários anos da minha vida trabalhando. Eu perdi de conviver com a minha família vários anos trabalhando. Será que eu consigo buscar isso agora na minha vida? Se você não sentir tristeza com relação a isso, se você não sentir esse mal-estar, se você não ouvir o que esse mal-estar quer dizer, você não vai conseguir, de fato, fazer algo para mudar aquela tristeza. E aí ela fica ad infinitum, né? Até o infinito, vamos dizer assim. Ela continua, porque o teu corpo está falando, cara, você deveria estar se sentindo mal com isso porque você perdeu algo importante. E você fala, não, não quero saber. E o teu cérebro está falando, cara, mas é importante, a gente está tentando te proteger aqui. A gente quer que você valorize isso, quer que você repare um dano causado com o melhor das suas habilidades, quer que você evite perder isso no futuro. Ou seja lá o que for no caso. E você fala, não, não, não tenho tempo, estou muito corrido, tô corrido sendo feliz aqui, né? Você percebe que isso vai ficar te pegando. Isso vai ficar como aquele. Não é nenhuma pulga, um carrapato atrás da sua orelha. Porque o carrapato ele vai crescendo, né? Meio que essa é a ideia. Quanto mais você ignora, mais ele fica ali travado e apodrecendo, né? No background. Então é importante a gente olhar para isso. E se a gente ignora por muito tempo, essa tristeza começa a ficar disfuncional. Porque a gente começa a se sentir mal, não entende de onde está se sentindo mal, porque não sabe o que fazer, já perdeu, assim, já está sentindo a tristeza pela tristeza, ela já tem tantas camadas ali que já juntaram juros em cima da tristeza original que a gente não consegue nem mais ver o ponto original. E aí a gente começa às vezes até a paralisar e no final das contas a gente não consegue mais fazer nada nem para resolver a tristeza e nem para resolver, quem sabe, outros obstáculos que a gente está tendo que a tristeza está tomando conta disso, né? Uma outra situação é a tristeza pode ser disfuncional se a gente teve uma perda muito avassaladora, que acabou muitas vezes com algo muito importante nosso, que fez um terremoto na nossa vida. Naturalmente, pode ser que a tristeza que a gente sinta por aquela perda seja tão grande, né, como por exemplo aquele exemplo do sonho de vida que eu falei, pode ser que aquele sonho se estilhasse e a gente sinta aquela perda de uma maneira tão intensa, mas tão intensa, que a gente pode acabar meio que entrando num estado meio que de choque, de desamparo, de desespero, de não saber assim, nossa, eu não sei como lidar com isso. A gente dá tela azul de tão grande que foi aquela perda. E aí uma das melhores coisas é busque ajuda de outras pessoas. Estou falando de ajuda profissional? Também, se chegou nesse nível, ajuda profissional pode ser muito interessante, de um profissional de saúde mental qualificado. Porém, às vezes antes de buscar ajuda profissional, busque a sua rede de apoio, porque a gente não consegue de fato fazer tudo sozinho. Então a gente precisa muitas vezes do amparo emocional de outras pessoas para ajudar a tirar a gente daquela situação em que a gente paralisou completamente devido a uma perda, para ajudar a gente a lembrar de outras coisas positivas que existem no mundo, que existe uma vida para além daquela perda e que você vai sobreviver, que você tenha esperanças para isso, ok? Então, de fato, isso se une com uma outra coisa que acontece. Às vezes a perda pode nem ser tão grande assim, tá? Mas muitas vezes isso acontece quando a perda é de fato muito grande. Mas independente do tamanho da perda, uma coisa que pode trazer a disfuncionalidade para a ideia da tristeza é a gente ficar derrapando no sentido de o que fazer na prática para lidar com aquilo, né? Como eu lido com aquilo? Isso eu posso estar falando, né? Quais saídas eu tenho para superar essa perda, para manejar essa perda, para saber que eu consigo sobreviver, que eu tenho esperança de ter algo positivo depois dessa perda, né? Que minha vida não vai ser apenas isso restante dela. Então, assim, a gente ter essas estratégias, conseguir ver essas saídas e ter esperança nisso é essencial. E se a gente não vê nenhuma saída, se a gente não tem recursos, não tem amparo, não tem repertório para lidar com isso, essa perda pode fazer a gente travar e cair nessa espiral que eu falei que gera paralisação, ok? E aí o que acontece, né?
Se isso ocorre, de fato, a gente trava e fica disfuncional. A gente sofre sem conseguir trazer benefícios desse sofrimento. Então, a gente precisa construir saídas que às vezes são cognitivas, né? Reestruturações cognitivas, formas diferentes de pensar, para conseguir lidar com isso. Mas também podem ser saídas práticas, de novo, estratégias práticas de como superar aquela perda, né? Se, de certa maneira, acho que me veio uma palavra bem forte aqui na cabeça, se reinventar, reinventar a própria existência, às vezes até a própria identidade, se redescobrir depois daquela perda que era muito fundamental para você, ou descobrir maneiras de fato de lidar de modo prático com aquela perda para você pensar, eu tenho uma boa noção de autoeficácia, que é eu tenho capacidade de lutar, de lidar com os obstáculos que aquela perda deixou para trás, no sentido de aquilo que foi perdido já não é mais um escudo para eu lidar com alguns problemas, alguns obstáculos, então agora eu estou vulnerável a eles, eu estou exposto ou exposta a eles. Então, eu preciso criar estratégias e repertórios de estratégias para lidar com essas coisas, porque agora eu tenho que lidar com isso eu mesmo ou eu mesma, né? Então, isso é uma maneira de resolver essas coisas também. Mas eu vou colocar mais uma ideia de algo que pode tornar tranquilamente a sensação de tristeza disfuncional, que é quando a gente acaba acreditando que aquilo que a gente perdeu, de fato, é muito mais importante para a gente, para o nosso bem-estar, para a nossa sobrevivência, do que de fato era. Veja, isso se mistura um pouco com o ponto anterior também. Todos esses, de certa maneira, podem acabar se misturando, mas eu estou dividindo por questões didáticas, obviamente. Mas quando a gente acaba dando muito mais valor para uma determinada coisa que a gente perdeu do que realmente aquela coisa na prática nos ajudava, nos era importante, a gente pode entrar naquela sensação de tristeza muito profunda, uma melancolia muito profunda, porque a nossa leitura de realidade não estava bem ajustada. Então, o que a gente faz para tentar manejar isso? Muitas vezes a gente precisa de uma ajuda profissional, mas muitas vezes a ajuda de outras pessoas, leitura, né, ver outras perspectivas, fazer o que a gente chama de reestruturação cognitiva, como eu estava falando mais cedo, né, ver outras perspectivas, considerar outras leituras, para aquilo que a gente estava lendo, para aquela nossa visão de realidade. Por exemplo, a pessoa ela está com 40 anos e ela não está conseguindo fazer tanto dinheiro quanto ela achou que ela deveria fazer, porque ela aprendeu que ser bem-sucedido na nossa sociedade é ter uma renda muito alta. Ou ela perdeu dinheiro recentemente em um golpe, por exemplo, perdeu uma grana muito grande. E ela pensa, poxa, mas ter dinheiro era uma noção aqui da minha identidade, da minha autoestima, de saber que eu era um cidadão de respeito, que tinha valor, né? Porque o valor estava no banco. Ou uma coisa que a gente nunca teve, ou que perdeu ali, né? Poxa, daí a pessoa entra numa tristeza profunda, ou porque perdeu uma grana que tinha, ou porque não conseguiu conquistar aquela grana que queria ter conquistado. Ela fala, cara, eu já tenho 40 anos, já estou atrasado, né? E às vezes o que a gente acaba até trabalhando na terapia é ajudar a pessoa a se perguntar, mas será que é tão essencial assim você ter que ter essa grana para ser alguém, né? E às vezes a gente pode começar a pensar que outras formas você pode se valorizar. Será que isso não é uma coisa muito mais social do que sua? Não estou falando que necessariamente tem que ser social e que a gente não tem que se importar com dinheiro. Já falei muito que eu não penso dessa maneira, né, em outras lives aqui. Mas às vezes a pessoa pode fazer um ajuste do quanto que o dinheiro era central na vida dela. E quando ela faz isso, ela percebe que ela não precisa colocar tanta pressão em cima dessa ideia do dinheiro, tanto significado, ela não precisa atrelar tanto a condição de existência dela a uma quantidade muito grande de dinheiro, né? Às vezes ela consegue viver uma vida satisfatória, se sentindo bem com ela mesma, com uma quantidade menor de dinheiro. Caramba, às vezes isso é o bastante para diminuir aquela tristeza disfuncional que ela estava tendo. Então a gente lê, será que eu estou dando o valor que aquilo de fato merece na minha vida? A importância que aquilo de fato merece? Porque às vezes a nossa leitura
exagera um pouco, porque a gente aprendeu a ler as coisas de uma determinada maneira, baseado nas experiências que a gente teve na nossa vida.